Shanks é o pirata da geração atual. Galante, destemido, despojado, ele é o ídolo do Luffy e não é à toa. Para um pirata que ama a liberdade e vive com um sorriso no rosto, o Ruivo, do seu jeito inconsequente e leve, é simplesmente apaixonante, ainda mais considerando o sacrifício que ele fez pela vida do nosso protagonista. Se One Piece existe, a impressão que fica é que ele existe nos moldes do Shanks, até porque a promessa de devolver o chapéu quando você se tornar um grande pirata é também um dos grandes objetivos da vida do Luffy. Um que ele com certeza já alcançou, mas que o Ruivo ainda não quer realizar, por enquanto. Mas a gente também conhece o velho ditado: esmola é muita até o santo desconfia. E sendo bem sincero, eu sempre tive um pouco desse pé atrás com o Shanks por um motivo específico. Mas esse motivo só surge quando eu vejo o altruísmo absoluto desse pirata, que vem pra obra para representar o auge do que é ser um pirata. Então você vai me contar que um pirata criado por Roger, absolutamente poderoso, que representa a liberdade, vive pelos seus próprios desejos, vai simplesmente abrir a mão do One Piece pro Luffy, ajudar a próxima geração? E o que ele ganha nessa história? Essas perguntas são a chave para entender como tudo que pensamos sobre o Shanks está errado, porque nunca entendemos a parte mais importante dessa equação, como o homem, por trás das ações, se enxerga, o que ele acredita ser o seu verdadeiro valor para o mundo, o seu verdadeiro propósito. E esse é o ponto. A genialidade do Oda para o Shanks se esconde no quão divino e fantástico ele aparenta ser para o espectador, e o quanto isso não bate com o que ele sente sobre si. Shanks é o maior expoente da geração, o legítimo herdeiro do legado de Roger, talvez até a criança da profecia, mas por trás de seus cabelos ruivos, os sentimentos internalizados em seu coração esbarram em fracasso, dúvida e impotência. Para um personagem que é criado aos olhos do leitor de maneira tão infalível, Shanks é alguém que tem em seus objetivos uma coleção de fracassos, que lentamente vão se apresentando para o leitor e brigando com a sua imagem de perfeição. Se aos 39 anos Shanks parece uma esfinge intransponível, desejando clamar One Piece enquanto adia o reencontro com Luffy, aos 25, depois de um evento traumático onde foi incapaz até de parar um amigo, de perder a vida para o seu próprio filho, a gente vê Shanks desabar, dividido entre as vozes malignas que tentam tomar seu corpo através dos laços sanguíneos do passado e os pactos demoníacos do presente. Por outro lado, uma figura paterna como o Gaban, tentando garantir a sua sanidade e que ele entenda o verdadeiro valor da sua vida. E esse é o grande choque. Como Shanks, aos 25 anos, no auge dos seus poderes, pode duvidar até do valor da própria vida. Durante o BAF, discretamente, Oda revelou o conflito no cerne do Shanks. Não importa o quão incrível ele seja, ele sente que a sua vida não é o fim, e sim o meio para um futuro melhor. Isso é algo praticamente impossível de prever. O pirata mais incrível de One Piece não se sente o suficiente. E isso faz todo sentido. Fala galera, Chapéu por aqui, eu sou o Derek, eu quero falar do Shanks. Tem rolado algumas coisas muito interessantes em Obaf, em especial ao redor desse personagem, durante um flashback que é de outro, então acho que é importante deixar marcado aqui tematicamente no vídeo, então já deixa o like, já se inscreve. Mas galera, antes, um recado muito importante. Você acorda e o celular toca, cheio de problema, e-mail, zap, robô fazendo ligação, e quando você percebeu, tá 2 horas resolvendo coisa da cama, de pijama, completamente estressado. Mas calma, esse drama acabou. A gente sabe que seu dia não começa até você colocar uma roupa fresca, e a Insider chega com a solução para todos os problemas. Seja pro treino, pro trabalho, pro estudo, despertando com uma roupa da Insider, você fica pronto pro desafio que a vida te lançar. Com o cupom Chapéus de Palha, você ganha 15% de desconto para novos clientes. Para tudo porque agora é 20% off até 31 de janeiro. Ficou maluco? Se você não tem uma peça da Insider ainda, o momento é agora. E se você já conhece e confia, nosso cupom Chapéus de Palha dá 10% off no site todo. Tá bom demais. Então galera, link na descrição e vem apoiar o canal com a parceria que vai te despertar de uma vez. Engraçado como a vida é. Durante muito tempo aqui no canal, vocês acompanharam teorias e brincadeiras falando sobre a possibilidade do Shanks ser um Tenryubito.
Para vocês não se perderem na cronologia, tem vídeo de 2017 com a thumbnail durante a publicação lá em Whole Cake Island comentando isso. E conforme o tempo foi passando, essa teoria não só se tornou verdade, ela é o principal conflito que o Shanks carrega em si. Mesmo sendo um bebê criado por Roger e sua tripulação, carregar o sangue dos dragões celestiais é a sua grande cruz. Uma cruz que só pode ser percebida quando abrimos mão dos Shanks que mais amamos ver. O capitão generoso e convicto que segue seus valores acima de tudo, aquele que está disposto a entregar sua vida sempre que levanta sua arma para o combate. E justamente por seguir essa filosofia, também pode cobrar a vida alheia. Não, agora, para entender os Shanks, precisamos olhar para os momentos de tristeza, de vulnerabilidade e de acolhimento. Ali se escondem as respostas para as grandes perguntas sobre o Ruivo. Em God Valley acompanhamos com um detalhe que talvez pela primeira vez tenha sido confirmado em um filme, a conexão entre Shanks e Marijoa. Lá no filme da Uta, no filme Red, Figarland Shanks foi revelado como seu nome, filho de uma provável, ainda não confirmada, né, descendente do clã David de God Valley. E o seu pai, o terrível Figarland Garling, que depois de seduzir e ter gêmeos, simplesmente matou a mãe dos seus filhos, os deixando órfãos assim que nasceram. Depois de muito caos e ações heróicas do jovem Dragon, Shanks acaba em um baú do tesouro que é levado de volta para a tripulação do Roger, que ele descobre um belo bebê ruivinho. E aí, lembrando da linha do tempo, o capítulo 1170 nos tirou uma dúvida antiga. Os Cavaleiros de Deus não sabiam da existência do Shanks e por que eles nunca foram atrás dele? Bom, agora a gente sabe que eles foram diversas vezes atrás e todas as vezes foram rechaçados, em missões praticamente exclusivas, como Shanks confirma ao dizer que eles nunca descem ao mundo porque se consideram deuses. Roger, Gaban, Ray e companhia usaram seu haki do rei para impedir que os usuários do pacto pudessem recuperar o bebê real. Como Gaban tem que contar isso para o Shanks, podemos assumir que eventualmente eles desistiram. E aí, ele devia ser bem novo ainda, por volta dos 3 anos de idade, quando você está formando memória. Durante a saga de Wano, acompanhamos um momento crítico na vida do jovem Shanks. Roger tem uma conversa com seu filho que o deixa em prantos. A primeira vez na história que realmente a gente vê o lado mais sensível do Ruivo. Não temos a confirmação, mas temos uma excelente base para entender que Roger revelou que não tinha muito mais tempo de vida, e que Shanks, de fato, tinha um pai biológico que habitava a Terra Sagrada. Ou seja, no melhor estilo Roger, ele deu a liberdade para o Shanks descobrir as respostas sobre a sua paternidade biológica no seu próprio tempo. Aos 14 anos de idade, esse deve ter sido um baque tremendo que mudou completamente a percepção do Shanks do mundo e do seu próprio papel nos oceanos. E de uma maneira bem delicada, o Oda usa um personagem vital para representar esse rompimento, como se existisse um Shanks pré e pós-morte do Roger, e principalmente pós-descoberta da sua linhagem sanguínea. Esse momento vem quando Bug, após a execução do Roger, convida o seu amigo/irmão a navegar os mares em busca do One Piece e outros tesouros, como eles sempre brincavam/brigavam, dizendo que iam fazer. Para surpresa de todos, o Shanks nega esse convite e diz que gostaria muito, mas tem coisas a fazer antes. Isso marca um rompimento que parece ser só um alívio cômico, afinal, o Bug, mas que na verdade é muito importante. Ali, Shanks deixa para trás seus sonhos mais inocentes, o seu irmão palhaço, e um prospecto de uma vida com menos responsabilidade. E, em troca de quê? Daquilo que ele acredita ser o seu verdadeiro destino. É nesse momento que precisamos comentar um detalhe curioso. Durante o flashback em Elbaf, no dia fatídico que Harold é controlado por Ymir e é morto por Loki, temos Shanks e Gaban no Ofurô conversando sobre o passado. Nessa primeira aparição, no capítulo 1152, temos um diálogo que revela como Shanks realmente teve que abrir mão dos seus desejos pessoais. Quando ele lembra a Gaban que já passaram 10 anos desde a morte do Roger, ao ser indagado, confirma que sua vida mudou muito nos últimos anos e que ele, sim, pretendia levar uma vida tranquila de pirata junto ao Bug, mas, mesmo agora em Elbaf, ainda tinham coisas que ele queria aprender. Em resposta a isso, ao olhar preocupado e distante do Shanks, Gaban abre um sorriso, dizendo que faz parte porque ele é um filho do destino, ou criança do destino. Isso provavelmente envolve a ideia dele ter o sangue dos dragões celestiais, mas ter sido criado como um pirata
pelo Rei dos Piratas. Mas também existe um paralelo maior aí. A essa altura já entendemos algumas coisas. Descobrir que tinha sangue dos Tenryubitos afetou profundamente Shanks, que decidiu abrir mão da vida que realmente desejava por acreditar ter uma responsabilidade, um objetivo maior. Essa vontade certamente não partiu só da informação que ele recebeu. Quem deu essa informação também teve uma gigantesca influência. Afinal, é difícil imaginar que alguém ultra talentoso como Shanks, um prodígio em praticamente tudo que envolvia pirataria, criado pelo Rei dos Piratas, simplesmente não carregaria para si a grandeza que Roger portava e também consideraria-se uma espécie de protetor do seu legado. Por outro lado, essa informação fez muito mal para o Shanks, porque ela pode ter confirmado algo que ele pensava sobre si que simplesmente não é verdade, mas que ele acabou carregando durante todos esses anos. Que ele não seria digno do legado do Roger por ter o sangue dos dragões celestiais em suas veias. É algo muito pesado, que talvez nem o Shanks tenha total controle ou compreensão, mas eu acho que tem alguns pontos muito fortes na história que confirmam essa ideia. O Shanks desaparece da cronologia por 3 anos depois da morte do Roger e da despedida com o Buggy. E aí, depois disso, ele aparece aos 17, começando a sua tripulação pirata pelo Yasop. Alguns anos depois, ele sai do bando para ir à Terra Sagrada, encarar o seu destino amaldiçoado marcado pelo seu sangue. É importante deixar claro que a essa altura o Shanks provavelmente já estava decidido em tentar entender o que estava rolando lá, para depois pegar essas informações e usar para cumprir o que ele percebia ser o seu papel, continuando ligado do Roger, destruindo o Imu e tentando manter o equilíbrio no mundo. Mas nada podia preparar ele para o que realmente se escondia em Marijoa. Esse talvez seja o ponto mais importante e inesperado de toda a história, quando as coisas ficam realmente sombrias para o Shanks. E o que leva ele a esse caminho é exatamente o que torna um personagem tão complexo e interessante. A pergunta que eu comecei o vídeo é respondida agora. Por que ele não usa seu status e poder para conseguir o que quer? Porque ele acha que não merece. Ele acredita ser um instrumento, um recurso finito para um propósito maior. E a prova disso é o Pacto Demoníaco. Shanks se infiltra em Marijoa durante o flashback do Harold, e aí a gente vê a sua icônica cena ao lado do seu irmão Shamrock, vestindo os trajes dos aristocratas da Terra Sagrada. Com as suas prodigiosas habilidades de atuação, aliadas a uma vontade inerente do Garlin de receber o seu filho de sangue puro de volta a casa, Shanks engana todos e recebe a confiança dos Cavaleiros de Deus a ponto de conseguir fazer um pacto de nível 1 com Imu. A gente não tem muitos detalhes para a escalada desse momento, e assim como vimos com Harold, sabemos que os Cavaleiros de Deus não garantem muitas informações antes da afirmação do pacto. No entanto, isso esbarra com outro ponto. Um personagem como Luffy, e até mesmo Roger, provavelmente nunca fariam um pacto dessa espécie, porque eles querem ser o rei dos piratas, e para ser o rei, esse tipo de pacto seria um limitador absoluto. Sem entrar nos pormenores, basicamente eles nunca se colocariam nesse tipo de situação, tendo que, a contragosto, viver rodeados de torturadores e psicopatas egocêntricos, rodeado de escravizados, sofrendo o pior que a condição humana pode oferecer, sem naquele momento poder fazer nada. Até por isso a gente enxerga ali na escapada do Fischer Tiger e no movimento do Shanks como um pequeno momento de rebeldia e também um traço de como ele não se perdeu, como ele sabe que tudo aquilo é um absurdo, como ele sabe que tudo aquilo ao seu redor é errado e que ele precisa fazer alguma coisa contra isso, mesmo que o arriscasse tremendamente. Afinal, se pegam ele como traidor, ele está simplesmente morto. É muita pressão, é ensandecedor, um sacrifício nobre que somente o Shanks teria a capacidade, berço e cérebro para fazer. Mas, mesmo assim, um preço caro demais para pagar. E isso revela inconscientemente o que o Shanks pensa de si. Ele não é a pessoa que vai se tornar o rei dos piratas, e ele já abriu mão desse sonho aos 14 anos de idade, quando negou a sua aventura com Buggy. O capítulo 1169 expõe isso de um jeito mais sutil e positivo. Gaban revela que Roger teve um filho chamado Ace, o que deixa o Shanks mega feliz. É nesse momento que ele diz que, como ele carrega o sangue do rei dos piratas, talvez seja ele que carregue esse título na próxima geração.
Gaban rapidamente corrige ele, dizendo que não é um título hereditário, não passa de pai para filho. É curioso, porque é uma interação leve, a gente pode só deixar passar batido. Mas temos aqui Gaban falando para o filho não biológico do Roger que esse título não é hereditário. Ou seja, Gaban está tentando apontar para o Shanks que qualquer um pode ser o rei dos piratas. Até mesmo o talentosíssimo filho do seu capitão. Mas esse recado não é exatamente absorvido. Nas engrenagens internas do Shanks, essa felicidade pode ter se resumido também em alguém verdadeiramente digno de carregar o legado do Roger. Alguém que não tenha o sangue dos dragões celestiais, muito menos a marca do abismo. Como falamos muito na época, isso também se encaixaria perfeitamente a ideia de que Shanks roubou a fruta lendária de Nika para entregar para uma pessoa específica que estava no East Blue, o filho biológico do Rei dos Piratas, Portgas D. Ace. Mas assim como muitas coisas na vida do Shanks, o que ele preveu simplesmente não deu certo. O destino passou voando e tomando conta do incontrolável. Essa predisposição que o Shanks parece ter a se retirar da equação não é à toa. Ela parte de um desconforto interno muito poderoso, algo que com os anos o levou até ao alto flagelo. No capítulo 1171, vemos o Ruivo em uma situação de estresse absoluto. Depois da trágica morte do Harold pelas mãos do seu próprio filho, uma pessoa naquela sala se sente particularmente responsável. Shanks começa a segurar seu braço no exato lugar onde vimos no 1152 pela primeira vez a marca do abismo. Enquanto seu cérebro era inundado pelas terríveis e desumanas falas de Garly, garantindo que todos aqueles que Shanks amava no mundo não eram nem mesmo humanos. Gaban repara rapidamente e interrompe a ação com um abraço, relembrando como se arrepender do seu nascimento é um hábito ruim que Shanks carrega. Em seguida, o Ruivo desvia a atenção do seu drama pessoal e se vira ao outro. Por que Harold precisava morrer? Se apenas eu... Sim, talvez se Shanks tivesse chegado em Elbaf e ido direto para a Sala do Trono, ele teria tido tempo, ou no mínimo, teria dado tempo para o Harold se preparar. Ele pode viver a vida inteira se arrependendo por não ter feito o suficiente, mesmo tendo abandonado seu bando, se infiltrado em Marijoá, feito um pacto demoníaco e abandonado os Cavaleiros de Deus em meia cerimônia que o tornaria um escravo para sempre, mesmo tendo feito tudo isso e ido diretamente para Elbaf. Na cabeça de Shanks, não foi o suficiente. Nem nunca será. Shanks é extremamente poderoso, inteligente, gentil e hábil, mas na sua cabeça coleciona fracassos e desmerecimentos. Depois de Harold, os acontecimentos envolvendo Barba Negra, Ace, Barba Branca e a Guerra dos Melhores com certeza pesaram muito em sua mente, mesmo tendo ido falar pessoalmente com Barba Branca e fazendo de tudo para tentar parar o Ace, não foi o suficiente. A grande dissonância que Shanks entrega na obra é a incapacidade de enxergar o verdadeiro eu que os leitores e Luffy já enxergavam antes mesmo dele revelar tudo que já fez. Aos 39 anos, Shanks é um homem consolidado que já viveu e aprendeu mais que muitas vidas combinadas. No entanto, ele ainda guarda muito mistério. O quanto ele sabe e o quanto ele realmente quer para si. Nessa altura, eu tô convencido que o Shanks não se enxerga como uma criança do destino, como o Gaban mencionou no 1152, e sim como uma ferramenta, um instrumento, um guardião. Alguém que, por não se achar capaz de carregar o legado do Roger, o levará mais longe que qualquer um. Um verdadeiro filho capaz de guardar seu mais precioso tesouro até o fim. Então, galera, esse foi o vídeo. Comenta o que você achou do Shanks baseado nesses novos fatos revelados em Elbaf. E é isso, galera. Um beijo, um queijo, deixa o like, tamo junto. Valeu, Lanzito, pela edição. E é isso, galera. Valeu!